Olá, boa tarde. E aí, povo de Deus? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês tenham um excelente final de semana. Finalzinho de sábado também. E que vocês possam ter um abençoado domingo na presença do nosso Deus. Meus irmãos, eu estou chegando agora há pouco do seminário e eu queria compartilhar uma palavra com você. Eu queria compartilhar algo para a sua reflexão, para a sua meditação. Eu sempre me deparo com pessoas perguntando para mim, e muitas pessoas perguntando para si mesmo, qual é a diferença entre o nosso Deus, que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel? Qual é a diferença do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Qual é a diferença desse Deus maravilhoso que nós conhecemos pela Escritura Sagrada? Qual é a diferença desse Deus para os demais deuses? Qual é a diferença? Qual é a diferença do nosso Deus para tantos outros deuses pagãos, tantos outros ídolos que nós sabemos que existem? Irmãos, qual é a diferença do nosso Deus para outros deuses durante a história? Qual é a diferença? E eu vou mostrar para você, através da Bíblia Sagrada, qual é a diferença do nosso Deus para os demais deuses. Perguntaram também para Moisés qual era a diferença entre o Deus que ele servia para os outros deuses. E Deus mostrou a diferença quando eles estavam diante do Mar Vermelho. E a Bíblia vai dizer que Deus ele abriu o Mar Vermelho e o povo liberto do Egito passaram em seco diante daquele mar. Perguntaram também para Josué qual era a diferença do Deus que ele servia para os outros deuses. E Deus também mostrou para o povo, através de Josué, quando a Bíblia diz que o rio Jordão se abriu e Josué, na liderança do povo, passaram também em seco diante daquele rio. Perguntaram também para Davi qual era a diferença que ele encontrava e qual era a diferença diante de Deus e dos outros deuses. E Davi também respondeu. Deus usou Davi para responder qual que era a diferença. E Davi respondeu matando urso, matando leões e depois matando o gigante Golias. Perguntaram também para Daniel qual era a diferença do Deus que ele servia para os outros deuses. E Daniel respondeu também quando Daniel foi lançado na cova dos leões e o Deus de Israel fechou a boca dos leões e nenhum leão sequer ousou tocar em um fio de cabelo de Daniel. Também perguntaram para Ananias, Azarias e Misael, o tão famoso Sadraque, Mesaque e Abidnego, qual era a diferença do Deus que ele servia para os outros deuses. E Mesaque, Sadraque e Abidnego também responderam quando eles foram lançados na fornalha ardente. E a Bíblia vai dizer que um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, foram encontrados. E Deus respondeu, e aqueles homens não foram consumidos pelo fogo. Perguntaram também, querido, para Paulo, para o apóstolo Paulo, qual era a diferença do Deus que ele servia para os outros deuses. E Paulo, em Atos, no capítulo 28, ele responde qual era a diferença do Deus que ele servia para os outros deuses. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi picado por uma serpente e nenhum dano lhe causou mal. Perguntaram também, querido, para Pedro, para o apóstolo Pedro, qual era a diferença do Deus que ele servia para os outros deuses pagãos daquela época. E Pedro respondeu, e em Atos, no capítulo 3, a primeira pregação de Pedro, a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 almas se converteram. Perguntaram também para Jesus,
Esse é o que eu gosto mais, querido. Perguntaram também para Jesus qual era a diferença daquilo que ele era. Perguntaram para Jesus qual era a diferença do Deus que ele acreditava, qual era a diferença da essência de Jesus, da essência de Deus para os outros deuses pagãos daquela época. E Jesus, ele respondeu indo para a cruz, sendo morto, melhor dizendo, se entregando naquela cruz, entregando seu espírito naquela cruz. E a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia veio a resposta de qual é a diferença de Deus para os outros deuses. E a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus que ressuscitou Jesus. O mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue é o Deus que ressuscitou Jesus. Essa é a diferença, meus irmãos, entre o nosso Deus e os outros deuses. Deus, ele pode fazer aquilo que os outros deuses não fazem. Deus, ele realiza aquilo que nenhum outro Deus pode realizar. Deus, ele faz aquilo que nenhum outro Deus pode fazer. Deus, ele é aquilo que nenhum outro Deus é. Meus irmãos, essa é a diferença. Deus, ele é único. Deus, ele é incomparável. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Não é à toa que o versículo chave e que eu amo tanto de toda a Bíblia é que o nosso Deus, Deuteronômio 6:4, nosso Deus é único, o nosso Deus é incomparável, o nosso Deus é imutável, o nosso Deus não muda, e a Bíblia diz que nele não há sombra e nem variação de mudança. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus pode fazer na nossa vida aquilo que nenhum outro Deus pode fazer. O nosso Deus proporcionou a salvação que nenhum outro Deus poderia nos proporcionar. Essa é a diferença entre o nosso Deus, o Deus das Sagradas Escrituras. Essa é a diferença dos deuses pagãos. E é esse Deus incomparável, maravilhoso, que habita dentro de mim e que habita também dentro de você. Que Deus abençoe, querido, grandemente a sua final de tarde deste sábado e que você possa meditar nessa palavra e que Deus venha encher o seu coração a cada dia da sua presença, da tua graça, da tua misericórdia e que o Espírito Santo de Deus a cada dia te convença que o nosso Deus é único e não há nada que possa se comparar ao nosso Deus. Deus abençoe, meus irmãos, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esse vídeo, ser alcançados pelo poder da palavra, ser alcançado pelo poder do evangelho. E as pessoas também terem na sua mentalidade que o nosso Deus é incomparável. Deus abençoe grandemente no nome